Olá, meus caros israelitas, estamos nesse instante começando mais um momento da pregação, continuando abordando os capítulos de Provérbios. Vamos nessa edição abordar o capítulo 24. Leiamos sem mais delongas o capítulo e os versículos, bem como já tecemos os comentários. Vamos lá. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejo estar com eles. Versículo 2. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então não é para nós termos inveja, cobiça, não é para nós atentarmos, termos vontade de estar, de pertencer, de fazer o que esses tais realizam, pensam, fazem, maquinam, se agrupeiam para exatamente fazer o que diz aqui o versículo. Meditar a rapina seria o roubo violento, e os seus lábios falam maliciosamente. Nos afastamos daqueles que não vão nos ajudar a melhorar, daqueles que não servem para exemplo, para nos espelhar, ou por intermédio deles nós então ter um parâmetro, nos espelhar. Não andemos com esses tais, porque estaremos cumprindo as obras da carne, estaremos fazendo aquilo que o diabo quer e gosta. Fugimos da aparência do mal, fugimos desses homens perversos, amantes de si mesmo, fugimos desses homens que não andam segundo a vontade de Deus, mas sim da sua própria. Como diz São Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós andarmos com eles, automaticamente, tão cedo, nós já iremos fazer as mesmas obras que eles. Se não, já estamos sendo cúmplices pelo simples fato de estar conversando ou junto com os tais, né? Até porque você tem que tomar conta da sua aparência, fugir da aparência do mal, como já disse. As pessoas que lhe olharem e verem nós com esses tais, com certeza vão pensar que nós somos iguais. Então pensamos nesse sentido, para que não sejamos presa do inimigo, para que sejamos de fato a luz do mundo, o sal da terra. Não tenha inveja do mal, dos homens perversos, das pessoas malignas, porque logo logo serão ceifados, não herdarão a terra. É o que diz o Salmos 37. Salomão aqui está repetindo as palavras que recebeu do seu pai, ou que leu do Salmo 37, nós vamos até ler, que é de muita valia para todos nós, e é um conselho, uma recomendação divina e tremenda. Prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, ele está dizendo lá, nem tenha inveja, bem claro, dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem.
habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Versículo 5, 1 ao 5 do livro de Salmos, capítulo 37. Veja só, é o que está dizendo o capítulo 24 de Provérbios, versículo 1 a 2. Então confiamos no Senhor, que nós vamos ter recompensa sim. Quem está conosco é muito mais maior do que aqueles que estão com eles. O que eles estão fazendo vai ter uma consequência, eles vão colher breve. E aí você vai dizer graças a Deus. Nós estamos, ou eu e nossa família servimos ao Senhor. E por servir ao Senhor nos livramos desses tais. E não estamos sendo agora condenados, mortos, né? Aviltados e etc. Então pensamos nisso, meus caros. Apartamos, pois, da inveja dos tais, aparência do mal, e de concordar com esses, né? E João fala da questão da concordância ou anuência. Quando você está falando com os tais, já pode até estar configurando que você esteja ou aceitando. Então nem saudeis os tais, e muito menos o aceiteis em vosso coração, pois eles não trazem perdão a mesma doutrina. Vamos lá. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Por isso que uma mulher sábia edifica a sua casa, bem como um homem virtuoso da mesma maneira, pois possui sabedoria, possui inteligência, possui sapiência divina de Deus, não da terra, dos homens, esterco animal que perece, que foi considerada pelo apóstolo Paulo como esterco, como nada, considerando a sabedoria de Deus muito maior, considerando que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, quanto mais a sabedoria de Deus, considerando que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens, com fazer a força, o seu braço, a sua força, ou confiar em si mesmo. Por isso que Jeremias fala que maldito é do homem que confia no homem, tanto confiar em si mesmo como nos outros, que devemos confiar tão somente no Senhor, porque Ele, de fato, Ele é a verdadeira sabedoria e a verdadeira fortaleza. E advém a sabedoria justamente quando nós confiamos plenamente no Senhor, nos entregamos de corpo e alma a Ele e acreditamos que realmente Ele é o Senhor da nossa vida. A sabedoria vem a partir da humildade de reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador e Senhor, como já bem disse antes, da nossa vida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Olha que maravilha! Pelo conhecimento, pela graça de Deus, por conhecer, por crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você terá bênçãos, terá substâncias preciosas, deleitáveis, degustáveis, prazerosas, terá bênção no lar, bênção na família, bênção na vida conjugal, social, bênção em todos os âmbitos da sua vida, porque Deus é fiel para aqueles que assim o são. Se Ele até considera, tem misericórdia, tem amor e permanece fiel para os infiéis, imagina para nós que somos fiéis. Seus olhos estão atentos para os justos, para os fiéis dessa terra. Parece que a Bíblia está sendo contradizente? Não é. Quando Deus diz que Ele é fiel até para os infiéis, é que sua misericórdia, que seu amor alcança a todos, não faz acepção de pessoas.
No entanto, ele é fiel só para o fiel, porque o fiel é que realmente alcança suas bênçãos. O que é infiel, ele não alcança a totalidade das bênçãos de Deus. Pode alcançar uma infinita misericórdia, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pode alcançar um livramento, mas ele não está no canal da bênção. Ele não está no caminho que leva à Nova Jerusalém e que também traz benevolências para a sua vida. Porque, como diz lá em Deuteronômio 28, se não me equivoco, este que coloca a bênção e a maldição. Se ouvires a voz do Senhor e executares o que manda o Senhor, serás abençoado, serás cabeça e não cauda. Do contrário, serás cauda e amaldiçoado. E há filósofos, teólogos, entre aspas, de Araque, que desprezam essa verdade e dizem que quem prega dessa forma está errado, porque isso já acabou em Jesus Cristo, era o tempo da lei. Ok, mas isso pode ser pregado de modo metaforicamente, simbolicamente, tipologicamente, a tipologia, porque o Velho Testamento é tipológico, é metáfora, é símbolo, é sombra, já que a Cristo é no Novo Testamento. Então, automaticamente, nós vamos analisar no Novo Testamento: quem obedece à vontade de Deus tem a prosperidade, e quem não obedece à doutrina do Senhor não tem vida em si mesmo, não tem abundância. Quer um versículo para que você entenda isso, ou para que sirva de embasamento para refutar esses tais que querem se aparecer com filosofias de Araque? Olha só o que diz o capítulo 15 de São João, no versículo 5 em diante: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançará no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, olha só, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneça o seu amor. Tenho vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E no versículo 14 diz o seguinte: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Da mesma maneira que Deus falou no passado: vós sereis abençoados se obedeceres os meus mandamentos. Aqui Jesus está falando de amigos, para sermos amigos dele, como Abraão foi amigo de Deus. É uma condição, estamos condicionados. Se fizermos isso, alcançamos aquilo. Se não fizermos, não alcançamos nada. É a lei da semeadura. Se nós fazermos a vontade de Deus, chegarmos a Ele, vamos ter bênção, senão maldição. E o sujeito diz que pregar aquilo lá não tem respaldo bíblico. Ainda vou ler o outro versículo aqui, em João. Veja só como é condicional. Versículo 22, 23 do capítulo 15. E se eu não viera e nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Está claro, né? Então você quer ter bênção, quer ter vitória, aceita Cristo, os mandamentos dele, seja amigo dele, que aí a coisa vai melhorar, vai para frente, com toda certeza. Do contrário, né, você só vai de mal a pior. Mas isso é necessário, obviamente, você se locomover, fazer a sua parte, esforçar, tendo bom ânimo,
Se você ficar de braços cruzados, né, esperando a Deus dará, né, achando que as coisas são fáceis, que caem do céu, aí sinto muito. Você não entendeu a essência do Evangelho da Boa Nova, que é ânimo, que é força, que é alimento para você continuar na caminhada, para você ser testemunha de fato das maravilhas do nosso Senhor. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Um varão que é sábio, ele é forte, ele é robusto. João fala dos jovens, dos mancebos, porque sois fortes, já vencestes o maligno. Mas a força do jovem, né, temos que entender isso, não está por conta da sua robustez, da sua saúde, da sua vitalidade. Não. Está se ele for sábio ao lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade. E assim até a sua partida ou arrebatamento da igreja. Então um varão sábio, ele é forte. Já um varão tolo, né, ele é fraco. E o varão de conhecimento consolida a força. Quer dizer, se ele permanece no conhecimento, na sabedoria, ele vai cada vez mais solidificando essa força. Lembramos de Sansão e Dalila. Sansão tinha força quando estava cumprindo o voto de Narizeu, que era para não cortar o seu cabelo. Mas foi dar ouvidos à interesseira, expert, rameira Dalila, que fora induzida pelo povo filisteu para seduzi-lo, para que ele perdesse a sua força, para que ele fosse influenciado a cortar o seu cabelo. E foi o que ocorreu. Veja, ele era sábio não por conta da sua força, dos seus músculos. Não, ele era forte, melhor dizendo, porque ele era sábio, pois ele estava cumprindo o voto que ele prometeu a Deus. Quando ele descumpre essa promessa, esse voto, ele fica fraco, ele perde todo o poderio do Senhor. E é isso que o inimigo quer fazer com todos nós, que nós se desviamos ou venhamos desviar da promessa que nós temos feito ao Senhor, de ser fiel a Ele, porque daí Ele rouba a nossa sabedoria, e Ele roubando a nossa sabedoria, nós nos tornamos fracos. Não é o que diz Oséias 4:6, que o povo foi destruído porque lhe faltou sabedoria? Veja só, quando falta sabedoria, o povo é facilmente derrotado, destruído. Então, meus caros, nós temos que pensar exatamente a esse respeito, para que o inimigo não levante Dalilas para nos enganar, para fazer nós perdermos a força, que não levante Jezabel para nos desanimar, ou por mais que levante, que tenhamos fé e força. Aliás, tenhamos fé, que a fé é um escudo contra os dados inflamados do inimigo, para nós não perder a sabedoria e por conseguinte não perder a força. Lá em Apocalipse, na igreja, em uma das igrejas, melhor dizendo, da Ásia Menor, se não me equivoco, pouca força, não é isso? Me equivoco, é capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8 em diante, que diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar.
tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse meu nome. Mesmo nós tendo pouca força, não devemos ser tolo. Por mais que estejamos de alguma maneira combalido, enfraquecido, que as lutas são grandes, as batalhas que a cada dia surgem, os leões por dia que matamos, nos deixam realmente cansados, nos deixam fadigados, exaustos, extenuados. Mas se nós não recuarmos, não retrocedermos, continuarmos com o escudo da fé, a sabedoria não vai sair da nossa vida. Porque quando nós estamos ou pensamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, como dizia o apóstolo Paulo, porque Deus nos sustém. Só não podemos perder a sabedoria. E a sabedoria é guardar os mandamentos do Senhor, como diz ali na carta à igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardar os meus mandamentos. E quem guarda os mandamentos do Senhor, por mais que pareça fraco, ou que esteja até mesmo abatido, é forte. Tem uma fortaleza. É o próprio Deus. Pensamos nesse sentido, meus caros. O mandamento do Senhor é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Temos que zelar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente. Temos que, então, amar o nosso próximo e a Deus. É uma tríade, tudo em nome do amor, tripé do amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós. Se nós temos amor, e eu falei lá de João 15, Jesus falou de amor. Aceitar o mandamento do Senhor é amar uns aos outros. Quem tem esse amor é amigo de Deus e está cumprindo o mandamento. E nós sabemos qual vem a ser o amor, de fato. Não é um amor carnal, amor próprio, egoísta, egocêntrico, não um amor de zelo, mas um amor de arrogância, né? de narcisismo e tal. Amor imaginário, platônico, amor, paixão, amor de Eros entre marido e mulher, né? Amor de outros deuses. Esse é o amor que nós estamos falando do amor divino de Deus que está lá com as características bem tipificadas, delineadas em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8. Até já desde o primeiro versículo já começa a falar do amor. Tentamos para isso. Porque com conselhos prudentes tu farás, versículo 6, capítulo 24, a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Porque com conselhos prudentes tu vencerás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Claro, a batalha. Aqui o contexto que Salomão fala de guerra possivelmente é de conflito bélico mesmo. No entanto, devemos interpretar, e eu estou fazendo aqui, né, procurando interpretar à luz de Cristo Jesus, da chave hermenêutica, esses dias, porque o que nós estamos vendo aqui é Velho Testamento, Jesus é Novo Testamento. Então, como diz o versículo 6, porque com conselhos prudentes, com conselhos de Deus, nós vamos para a guerra e vencemos a guerra. E às vezes sem lutar, porque o próprio Deus peleja por nós. Porque a guerra que nós temos não é contra o sangue, não é contra a carne, como se tinha no passado, quando o povo israelita brigava com os outros países ou nações diferentes que não serviam ao Deus israelita, hebreu, Jeová, né? Conflito de Israel com o Egito, por exemplo.
com a Síria, né? E entre outros grandes países, nações, potências. Mas agora a nossa guerra é contra Satanás. Aliás, desde o início foi, até mesmo quando havia guerra entre homens, de fato. Mas como era uma nova dispensação de Deus, e tudo tinha que cumprir aquilo que Deus tinha projetado e seguir o cronograma de Deus, que pela dureza dos corações aquilo foi aceito, entre aspas, viável. Agora em Cristo Jesus não, é o amor. Até porque ele olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer, e viu que a lei estava totalmente corrompida e que daquele modo não adiantava mais. Tinha que surgir o Salvador da pátria, entre aspas, da pátria dos céus, porque estava complicado. O sangue dos inocentes tinha chegado ao Senhor. A narina, o pecado, o mau cheiro do pecado tinha exalado nas narinas de Deus. Não aguentava mais. Assim como ele não aguentou na época em que o povo tinha virado contra ele e se entregado à imoralidade, à profanidade ou atos profanos, que ele até pensou em sua alma e se arrependeu de ter criado a raça humana por conta da sua corrupção, por não seguir seus desígnios. Mas Deus, mesmo assim, com a sua infinita misericórdia, que são as causas de nós não sermos consumidos, ainda teve um plano, ainda conseguiu manter o plano do início, que era Jesus. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, versículo 7, mas na porta não abrirá a sua boca. Olha só, o tolo é demais conhecimento. Não, é muito para mim, eu não consigo, eu não sou apto, não sou capaz de ter tanto conhecimento, de ter tanta sabedoria, intelectualidade. Não tem como. É preguiça, é falta de vontade, porque todo mundo pode alcançar a sapiência, né? E se não é de uma forma, é de outra. Cada um tem uma habilidade, tem um conhecimento específico, um dom específico. Inclusive as pessoas especiais, portadoras de necessidades especiais. Quantas habilidades e quantos exemplos elas nos dão com o que elas fazem. Por exemplo, pessoas que não têm mãos para escrever, que nasceram de nascença com suas mãos ou mirradas ou cerradas, entre aspas, sem elas, que conseguem escrever com tamanha destreza com os pés. Outros que não conseguem nem falar, nem se locomover, mas de algum modo conseguem se comunicar e se tornar grandes cientistas, como foi o falecido Stephen Hawking. Outros, como o Aleijadinho, né? Fez obras maravilhosas, artísticas, que era aleijado. Então existe, meus caros, e tudo é para manifestar a glória de Deus, para mostrar para todos que é possível, basta nós querermos. Inclusive pessoas que já têm uma certa idade e se sabotam, dizendo que não, eu não consigo mais, eu já estou idoso, a minha mente não dá mais para nada, né? Coloca aquele negativismo que não pode, e até que não pode mesmo, mas pode. Porque tem exemplos aí recentemente, um senhor, uma senhora de 80 e poucos anos, outros de quase 90 anos se formando em faculdade, porque no seu tempo não tinha como estudar. Então tudo é possível. Claro que ela teve algumas dificuldades, escreveu sua monografia toda à mão, porque não sabia mexer com o computador, mas conseguiu, meus caros.
Então veja, às vezes a gente reclama demais, com a barriga cheia, e faz que nem um tolo. Não, é demasiado para mim, não consigo, é muito pesado. Na porta não abrirá sua boca. Essa expressão está até meio equivocada. Vamos ver na nova versão da Bíblia como é melhor a interpretação ou a tradução na nova redação ou na redação tradutória, né, ou da tradução dos dias modernos, atualizado. Olha o que diz o versículo 6 que nós lemos anteriormente: quem parte para a guerra, aqui dá a entender, prudente, com conselho prudente, tu farás a guerra. Eu vou fazer a guerra, é para ir para a guerra. É diferente de fazer a guerra, né? Fazer a guerra está associado a coisa perversa, maligna, mas se tu ir para a guerra, que existe uma guerra, a guerra do espírito contra a carne, a guerra contra as hostes potestades do maligno no mundo espiritual, né? Então, quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, precisa, claro, a palavra de Deus, o conselho, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. E o versículo 7, olha que claro que fica: a sabedoria é a virtude elevada demais para o perverso, né? É muito excelso para o perverso, para o tolo. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Aqui diz: na porta não abrirá sua boca. Mas na porta como? Fica mais claro. Não quer dizer que ele não tem palavra para falar. Ele fica sem palavras, não sabe o que falar, né? Fica a boca aberta. Por isso que, meus caros, a gente tem que estar preparado e a gente tem que aceitar a vontade de Deus para ser sábio, para que no momento certo, na hora H, o Espírito de Deus nos encha de 84. Abre a tua boca que te encherei. E Jesus disse que para nós não temar, ou não temeis, quando fores levados aos sinédrios, aos tribunais, com que eis de falar, porque no momento certo o Espírito Santo dará as palavras certas para serem faladas, para serem ditas. Então veja só, quem é sábio, por mais que não tenha tanto conhecimento assim do idioma, da língua, da gramática, mas porque é sábio, pois ama a verdade de Deus, não vai ser envergonhado. Vai ter palavras para ser dita, para contra-argumentar, para refutar, contestar os argumentos dos insanos, perversos, dos tolos. Pedro fala também para nós estarmos lendo e meditando na palavra de Deus, para que quando formos abordados, sabemos diligentemente falar as coisas do reino, pois é assim que nós somos testemunhas de Deus. Então, parte do princípio de nós sermos sábios quando nós obedecemos o mandamento de Deus, que é o amor, e daí então nós vamos ter, obviamente, a sapiência para falar no momento apropriado que for preciso. É claro que tem que ter o esforço, você tem que manejar a palavra de Deus também, né, meditar, mas até mesmo aqueles que não sabem ler, Deus é poderoso para fazer milagre acontecer, inclusive dá o dom de variedade de línguas, ou a pessoa aprender de fato um novo idioma sem precisar de ter estudado. Existem esses fenômenos na ciência, pessoas que sonham que estão falando um idioma e no outro dia acordam falando o idioma fluentemente. Esses mistérios, né? Mas acontece, porque é dom de Deus. Então não temos o que temer. Vamos lá. Versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Veja só.
O sujeito que não faz aquilo que agrada ao Senhor, ele vai ser taxado, rotulado de mestre, filho do capeta, mestre do capeta também, pois quem faz o mal, assim, taxado é, né? Se até mesmo o sujeito que não faz o mal às vezes é confundido com o malfeitor, imagina você fazendo, né? Então, saia, deixe de praticar essas obras. Não crucifique Cristo novamente com os seus pecados, fazendo mal para o próximo, porque tudo que você faz para o seu próximo, você está fazendo para o Senhor. Jesus mesmo disse isso. Eu tive sede, tive fome, estive nu, e ninguém me amparou, ninguém me deu água, ninguém me deu bebida, ninguém me vestiu. Os discípulos ficaram pasmos. Mestre, mas quando que nós te vimos? Quando vós vistes um desses pequeninos, um dos meus servos, necessitando de algo e não desse, fizestes para mim. Veja a gravidade. E às vezes a gente acha que não é nada. Deus sabe todas as coisas. Hoje eu não posso ajudar. Eu não vou ajudar porque eu já tenho ajudado muito. Não vou fazer o trabalho assistencial porque acho que Deus não vai me imputar isso não. Olha só. Ou às vezes você confunde o sujeito achando, não, ele não merece estar naquela situação porque que está. Você é bem cruel. Pior até que o inimigo, que o diabo às vezes. Eu não vou ajudar porque ele também mereceu estar naquela forma ali. E foi isso que Jesus mandou nós fazer? Ou foi amar incondicionalmente, assim como ele nos amou? Ajudar, perdoar aquele que tem nos ofendido e ajudando, fazendo bem a quem nos faz mal. Então nós não temos nada de Cristo em nossa vida. Se convertemos a uma religião, seguimos o estereótipo dessa religião, mas não aceitamos Jesus ainda. Não conhecemos ele de fato ainda. Porque é muito fácil você conhecer as palavras de Jesus, a história de Jesus. O difícil é conhecer e compreender o Jesus da história, né? Para isso é necessário nos despirmos do velho homem, para que o Espírito de Deus, que não nos deixa órfãos, trabalhe em nossa vida, esteja em nossa vida, e nós começamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense bem, meus caros. E que não ficamos também só no plano teórico, né? Porque é muito bonito, eu estou aqui pregando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu não faço, ou você não faz. Ou seja, aí nós estamos sendo hipócritas. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o que os sacerdotes pregam, não é? Que a religião, o que a religião judaica pregava, os seus rabinos. Isso está até descrito na Bíblia, lá em São Mateus 23, capítulo 1 em diante. Você lê exatamente isso. Vamos até ler. São Mateus, não, perdão. Não, é São Mateus sim. Eu ia dizer que era São Lucas. São Mateus. Lá, São Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão, é o versículo 3. E aos seus discípulos dizendo, na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Está aqui, claro, versículo 23. Depende da tradução, vai estar bem claro, conforme o ditado. São Mateus 23, 3. Então, meus caros, será que nós queremos ser assim? Ou devemos ser assim? À luz de Cristo, à luz do Evangelho de Cristo? Bom, não é para sermos assim. Nós não fomos chamados para sermos hipócritas, para sermos escravos da hipocrisia, da demagogia. Não. Nós fomos
conquistados, comprados pelo preço de sangue, para sermos libertos disso tudo e sermos livres em Cristo, apesar de que em Cristo acabamos até sendo prisioneiros, presos, né? Porque é uma liberdade sem libertinagem, que muitos confundem liberdade com libertinagem. Quando há libertinagem, não há liberdade, porque você está ferindo os direitos dos outros e, por conseguinte, você vai ter a consequência pelo fato de estar fazendo mal ao próximo, ofendendo a sua honra ou fazendo mal aos seus bens, o que quer que seja. Em Cristo nós estamos presos, mas presos para o bem. Porque Paulo chega a dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. É claro que estava na prisão, dizendo que era prisioneiro de Cristo pelo fato de estar na prisão de fato. Mas simbolicamente nós somos presos em Cristo, sim. Presos do bem, mas vale estar preso na cadeia, na penitenciária do bem do que do mal. Não é verdade? Mas vale nós estarmos na cela limpa, asseada, pura, com união, com amor, sem maldade, do que estar numa cela ampla e ser essa cela o pecado, tá? E estamos naquela imundícia. O próprio Jesus falou que a porta é estreita que conduz à salvação e a porta larga não conduz. Então a porta estreita, que seria a porta para entrar dentro dessa cela, ou dentro dessa prisão do bem em Cristo, de Cristo, é estreito, complicado, entre aspas, mas tem os seus benefícios, tem o seu custo-benefício, Tanto se fala aí na economia da expressão custo-benefício. Cristo está no caminho do Senhor, é um custo-benefício, porque você, entre aspas, sofre um pouco, tem aborrecimentos, como o próprio Jesus disse, que no mundo tereis aborrecimento, o mundo iria aborrecer. Saiba que antes de te aborrecer, já aborreceu a mim, e no mundo tereis aflições, ele disse. Vamos ter tudo isso, o caminho é cheio de pedras, de espinhos, mas o benefício da paz, do gozo, da prosperidade, da vida eterna e de tantas outras coisas mais, até inimaginadas por nós, porque como diz lá em 1 Coríntios, se eu não me equivoco, 2:9, 10, que aquilo que o coração não pensou, que não subiu ao nosso coração, aquilo que o nosso ouvido não ouviu ou não escutou, e que os nossos olhos não viram, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que maravilha! E quem o ama entra na porta estreita, entra na prisão do bem. Vamos lá, meus caros. Se você for analisar, fazer o bem principalmente nos dias odiernos, é viver numa prisão, porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e essas imposições positivas de não poder é para o seu próprio bem e para o bem do próximo. Mas numa sociedade em que os valores estão invertidos, você fazer isso, além de ter que vencer todas as barreiras inerentes dessa condição, de você ter que vencer o seu ego, os seus medos e traumas internos e também os conflitos externos, você ainda tem que lidar com essa bombástica ação dos que estão pouco aí, nem se lixando, pouco se lixando com o Evangelho, com Cristo, e cometendo atrocidades de toda sorte, de todo tamanho, E não é uma prisão isso? Hoje em dia, inclusive, se diz que o marginal está solto e o cidadão de bem está preso. Quer dizer, fazer o bem hoje em dia é ficar encarcerado.
Apesar de que isso traz uma segurança, traz paz, e a sua mente não está presa, né? Sofre a alma um pouco, umas angústias, mas sabe que tudo isso é passageiro, que vale a pena o que está sendo feito, né? Vale a pena pagar o preço, custo-benefício. Vamos lá, meus caros. Seguinte: o pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens o escarnecedor. E abominável aos homens o escarnecedor. O pensamento do tolo é pecado. Isso é pecado, só imundícia, imoralidade, prostituição, adultério, insanidade. Eu não estou falando de brincadeiras, né? Não estou falando de piadas mais brandas para rir. Estou falando de perversidade de fato, em que o sujeito fica pensando 24 horas em coisas ruins, com vontade de fazer, e quando tem oportunidade faz, e não tem nenhum ressentimento, não tem nenhum receio, não tem nada. É isso que você está dizendo. Esses tolos só fazem pecados, né? E o escarnecedor, até para os homens, ele é abominável, quanto mais para Deus. Se te mostrares frouxo no dia, esse versículo é muito interessante, grife, versículo 10, capítulo 24. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Você não pode se enfraquecer, se entregar. Por mais que esteja difícil, por mais que a sua carne seja fraca. No passado, os profetas de Deus, Elias, né, desejou a morte, Jonas também desejou a morte, e tantos outros. Até o próprio Jesus pediu para o Pai afastar dele o seu cálice, né? Se possível, Pai, afaste de mim seu cálice. Ele sabia o tamanho do sofrimento que ele iria passar pelas ruas de Jerusalém, sendo humilhado, aviltado, até o caminho do Gólgota havia cruzes, depois mais vexame, mais humilhação, mais sofrimento, quando estava pregado naquele madeiro. Até expirar foi sofrimento. Então, meus caros, o versículo diz: se mostrar força no dia da tua angústia, tua força será pequena. Você ter uma leve, entre aspas, fraqueza ou indisposição é até aceitável, porque a carne é fraca, o espírito é fraco, mas você não pode deixar o estado apático de tomar ou tomar conta de você, porque daí, meus caros, fica complicadíssimo, e tudo depende da sua vontade, da tua força de vontade, do teu querer, do teu esforço, do teu bom ânimo. Que essas são as exortações de Deus para os seus profetas sempre, para os seus servos também no presente sempre. Tem bom ânimo, te esforça-te, eu serei contigo, não temas. Então não te mostre frouxo, busque fortaleza do Senhor, porque Ele é a fortaleza, Ele é o presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, meus caros, estejais fortes. Buscando fortaleza cada vez mais em Deus. Livra-te os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará a sua obra? Nós vamos ler esse versículo a partir aqui
versão atualizada aqui para ver como é que procede esse versículo, porque é até complicado de se interpretar. Essa antiga que eu tenho aqui é o versículo 11 e 12 que eu li. Vamos ver. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. E o versículo 10 diz: se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Veja só. Aqui já diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. E aqui já diz ao próximo, não só para você, mas também para o seu próximo. Porque há uma nova reinterpretação, ou uma nova interpretação, melhor dizendo, uma reinterpretação do texto original do hebraico, por isso que tem essa, entre aspas, discrepância, diferença, principalmente das Bíblias traduzidas mais antigas para as mais novas. Essa que eu estou falando aqui é das mais novas. Vamos lá. Então disse o 10: se te mostras vagaroso, fraco para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Então, exponha-te, vá à luta. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Faz a sua parte. Agora faz sentido os versículos posteriores, que tem uma ligação com o versículo 10. Porquanto, ainda que alegrares, eis que não sabíamos o que ocorreria. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade. Não saberia aquele que preserva a sua vida. Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Quer dizer, se você fazer a sua parte, você vai ter a ajuda do seu próximo. Porque ainda que alegrares, eis que não saberíamos o que ocorreria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada segundo a sua atitude? Na realidade, agora ficou mais claro o texto, diz respeito a Deus nos abençoar por ajudar o próximo. Isso remete ao versículo 10, que se nós estivermos compenetrados com a missão de ajudar o próximo e lutarmos sem esmorecer, sem enfraquecer, Deus vai nos recompensar, porque Ele estará olhando por tudo que nós fizemos. Quando estivermos alegres, Ele não vai saber o que ocorreu, o motivo pelo qual nós estamos alegres. Aquele que investiga todos os corações não ia perceber a verdade, a sinceridade do seu coração ao fazer aquele ato. Dever trabalhar para o Senhor não é em vão. Não saberia aquele, inclusive aquele que está com letra maiúscula, que é o próprio Deus, que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude, cada ato que você fez, cada atitude que você teve, cada momento, cada instante, cada segundo que você fez algo de bem, de bom para o seu próximo. Deus não vai retribuir, Deus não vai lhe ajudar? Claro que vai. Então o trabalho do Senhor não é em vão. É o único trabalho que não é em vão, que tem a sua recompensa. Vamos partir aqui já até dessa Bíblia, né? Porque ela é mais clara do que essa antiga que eu tenho aqui. Versículo 13. Come o mel, filho meu, porque é bom. O favo do mel é doce ao paladar. Até aqui está bem claro, igual. Então come o mel, filho meu. Come as coisas doces, o maná do céu, pão da vida. Come que é doce, que tudo em sua vida se adocicará, será doce.
será suave, será bom. O gosto doce da vitória. Lembramos disso, meus caros. Você quer vitória? Então, come o doce, a doutrina do Senhor. Goteja em sua vida. Come o maná dos céus, que é a palavra de Deus, no sentido de obedecê-la. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. É óbvio. Não te embosque como faz o ímpio junto à morada do justo, nem destrua o seu local de repouso. Não te embosque como faz o ímpio, com armas emboscadas, armadilhas junto à morada do justo, nem destrua o seu local de repouso. Não faça injustiça, não puxe contenda, briga. O sujeito não fez nada para ti, por que você vai criar contenda? Por que você vai fazer uma brincadeira de mau gosto contra ele? Depois vem a afronta contra você, vem a consequência e você fica assim, pasmo, fica revoltado, vai procurar até mesmo ajuda psicoterápica ou da polícia, se o caso for mais extremo. Mas você for puxar briga, contenda. É um recado, principalmente os mais jovens, as crianças que estão na escola, gostam muito de desafiar, né? Que vive aquele momento da puberdade, ou até mesmo na infância, né? Os desafios, querer mostrar que é macho, né? Principalmente entre os meninos, eu vivenciei isso, não querendo mostrar a minha masculinidade através de briga, de conflito, de contenda e coisas semelhantes, mas sim sendo vítima, porque os sujeitos achavam que ia chamar atenção assim procedendo, né? Com certeza, às vezes até estimulados pelos próprios pais. E se você for estudar psicologia infantil ou da adolescência, você vai ver que é exatamente isso, que o macho sempre está querendo mostrar poder para encantar as fêmeas. Isso já existe no mundo animal, que os animais andam se degladiando para conquistar a fêmea, né? Aquele que vence a briga, esse pega a fêmea, e assim é no mundo dos animais, entre aspas, políticos, não animais, políticos mesmo, como disse o filósofo, ou animais mesmo, ou até pior que os animais, né? Até o nome animal para eles seria uma maldade para com os bichos, para com a fauna. Mas eles são verdadeiros animais selvagens, porque fazem tamanhas atrocidades. Como eu vivenciei isso, lembro de 6, 7 anos, fui desafiado por um sujeito com canivete. Vamos furar o gordinho, Eu sempre fui meio cheio, né? Então vamos furar o barrigudinho ali. E a gente não sabia para onde ir, né? Fomos criados também a ser um pouco tanso, né? A não se defender, até que a gente vai se virando. É o desafio da vida, eu sei, mas esses bullying se encaixam aqui, meus caros, ó. Porque aquele, nós vemos o versículo 15, né? Não espia a habitação do justo, ao ímpio, nem a sós da sua câmara. Aqui é mais claro: não te embosque como faz o ímpio junto à morada do justo, nem destrua o seu local de repouso. O justo está ali. O justo é aquele que não procura briga, contenda, procura paz, procura coisas boas, felicidade, união, etc. O sujeito é fazer aquelas emboscadas, né? Esses bullying é exatamente isso. É o ímpio, é o escarnecedor, a pessoa sem Deus, que quer intimidar outra pessoa, bulinar outra pessoa. Isso não é divino, não é de Deus, né? Isso se dá até na vida adulta, infelizmente. E tem outros que até se promovem com os bullying, né? Vejamos aquele caso daquela guria que
foi humilhada, chamada de rameira, de meretriz na faculdade, por ter ido com um shortinho micro, né, a Geise Arruda. Depois virou uma subcelebridade aí, participando até inclusive de reality shows e outras coisas na mídia. Vamos lá. Porque as 7... Estamos no versículo 16. Eu vou continuar aqui na nova versão, porque é mais claro. Se eu for voltar para lá, eu vou me confundir tudo aqui. Vamos lá. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Olha, o justo pode cair 7 vezes. Inúmeras vezes. Que Deus vai o erguer. Quem está em pé, cuide para não cair. Mas se a pessoa se arrepender, Deus é poderoso para levantá-la, para inclusive reerguê-la das cinzas, para fazer conforme a profecia de Ezequiel, ressuscitar dos ossos. Que Deus é Deus, né? Basta a pessoa querer. Agora, o perverso, o ímpio, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, e por conseguinte maltrata os que seguem a vontade de Deus, esse realmente será destruído por Deus, não pelo homem, né? Que a vingança e a recompensa dos ímpios para com os justos, né? Ou a recompensa dos justos em relação aos ímpios, a vingança e a justiça pertence a Deus. Paulo até fala isso, parece que em Romanos. Se teu inimigo cair, não te alegres com isso, não exulte, não comemore em teu coração, ou se alegra em teu coração se ele tropeçar. Essa realmente é uma verdade. Nós não podemos nos vangloriar com a caída do ímpio ou com a derrocada de alguém que estava fazendo mal a nós, porque quem fez isso não foi nós, foi o próprio Deus, que é justiça. Então, não nos exaltamos por conta disso. Pelo contrário, tememos mais ao Senhor, que uma hora pode acontecer isso com nós, se nós vacilarmos. Que isso sirva de exemplo para termos ainda mais temor reverencial ao Senhor. Vamos seguindo. Vamos lá. Para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Quer dizer, ele pode até mudar o cativeiro, entre aspas, pode até se arrepender e não fazer aquilo que você queria. A versão antiga diz: para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Como é mais claro na atual, né? 19. Não te aflinja por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios. Repete, já falamos. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. É óbvio. A luz dos ímpios se apagará. Pois não existe futuro para o perverso, só para os que aceitam a Cristo e que passam a ser filhos, deixando de ser criaturas simplesmente. Versículo 21. Temem a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associe aos revoltosos, aos rebeldes, aos conflitentos, não existe essa palavra, né? Aos que procuram fazer guerras, criar problemas onde não tem. Aqui diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te entremetas com os que buscam mudanças, né? Mudanças para o mal.
e os revoltosos até sem causa, simplesmente por revoltar, os rebeldes sem causa. Cuidado com esses tais aí, porque pode vir a ruína sobre você, pois terão repentina destruição. Quem pode calcular a ruína que o Senhor e o Rei podem provocar? Verdade. E em Cristo não tem mais a figura do Rei, somos nós, né? Reis e sacerdotes, então o próprio Deus e até mesmo nós. Veja só. Versículo 23. Aqui segue uma outra seleção. Aqui, esses são os provérbios dos sábios. Aqui diz: aqui segue uma outra seleção dos ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. A nova versão. Na velha diz: ter respeito a pessoas no juízo não é nada bom. Mas claro, essa, né? Olha o mal aí dos juízes, agir com parcialidade. Aí, magistrados, olham aí, vocês que são doutores só da boca para fora, porque não honram a toga que veste, não honram a deusa Têmis, entre aspas, da justiça, e não honram muito menos a palavra de Deus, né? Tá aí na Bíblia, claro. Se você for nos tribunais, principalmente aqui em Santa Catarina, você vai ver no início, no hall de entrada, na porta, você entra, o próprio tribunal tem uma mensagem falando de justiça. Eu só não me recordo mais exatamente o versículo bíblico, aí depende também da tradução, fica um pouco diferente. Eu me recordo o versículo, capítulo não, mas o livro, sim, Isaías, fala de justiça, está lá, versículo bíblico. Aí eles olham para aquele versículo que fala de justiça, mais ou menos dizendo que a justiça certa é exatamente dar a cada um que é seu, enfim, ser justo, equânime e tal, mais ou menos nesse inteirinho. O sujeito olha para aquilo, mas só olha, não cumpre. A teoria na prática é outra. E aqui Salomão, o sábio dos sábios, que julgou também, julgou aquela causa daquelas duas mães que disputavam o filho, e foi uma decisão muito sábia dele, que a mãe verdadeira ficou com o filho. Inclusive até hoje usa a expressão sentença salomônica exatamente por conta desse episódio. Mas eles não têm nenhuma sentença, né? Grande maioria é uma expressão errada que eu digo, mas querendo dizer grande número, ou até mais da metade desses juízes magistrados, eles não atentam para a verdadeira justiça, fazem a justiça com suas próprias mãos, e é tráfico da imundícia que o próprio Isaías fala. Está lá no tribunal para cumprir a justiça, está lá o versículo bíblico, eles não terão desculpa naquele dia, porque Deus ia julgar todos, reis, médicos, advogados, juízes, magistrados, parquês, que são os representantes do Ministério Público, todos, de justiça, de qualquer outra profissão, os grandões, empresários, enfim, Deus está anotando, seus anjos estão anotando todas as obras que estão sendo feitas, principalmente contra o justo. Eu tenho certeza de que vão, em vida, inclusive, sofrer o dano que eles estão fazendo ao justo, condenando o justo e absolvendo o injusto, não dando indenizações para o justo e dando para o injusto. Quantas coisas dessas se faz? Estava escutando recentemente um sujeito falando na internet a respeito daquela menina que foi assassinada no Rio de Janeiro, a Franco, Mairelle, eu esqueci o nome dela, eu não estou
um tapar da notícia, até porque ultimamente eu nem tenho visto muito jornal. Eu vi jornal muito tempo da minha vida, na TV, e escutei muito no rádio, na CBN, que agora eu estou dando um tempo sabático para ouvir notícia. Parei de ouvir notícia. Olha, fiquei quase 10 anos ouvindo notícia. Abaixando podcast, CBN nacional. E é disponível, e é muito bom para você aprender, né? Me ajudou muito para estudar, enfim, para faculdade, para que você quer informação. É bom você estar a par disso, mas quando tudo que é demais é veneno, né? Tô dando um tempo agora. Então eu não sabia nada disso. Eu fui escutar o sujeito falar, até porque agora eu estou mais nos canais do YouTube, são mais úteis para mim, os vídeos. Ele dizendo, porque ali você pode escolher, né, o conteúdo que você quer. Na TV você não pode. É regrado, é de acordo com o querer da empresa de televisão, né? Então, às vezes é tudo manipulado, a informação não é bem aquela. A gente tem que tomar cuidado com isso também. O poder de influência da mídia pode destruir inocentes e absorver culpados. Você sabe do que eu estou falando. Então ele falava a respeito dessa menina, que já é uma menina, né? Vereadora do Rio de Janeiro, cidade fluminense, e falava de direitos humanos. Ele disse: agora ela virou uma mártir, virou a bode expiatória, entre aspas, virou a bola da vez, virou a santa, a beata. E quantas outras pessoas que são mortas com a mesma brutalidade como ela foi, ou até pior, e não chegam na mídia. E então ele aponta o motivo pelo qual chegou na mídia e deu esse estardalhaço, explodindo para tudo quanto é lado, tudo quanto é parte do mundo, né? Essa notícia, e os ativistas de direitos humanos, né? Falando com o mundo inteiro, e cartazes, e faixas, e artistas. Acho que Katy Perry ou Lady Gaga, uma dessas pop famosas, também fazendo manifestação, e tantas outras aí, outros e outras, no Brasil, enfim, pelo mundo afora. Pelo fato dela ser uma representante da cor negra, da pobreza e da causa LGBT, porque ela era homossexual. E ele fala: ok, é necessário direitos humanos para essas minorias, entre aspas. No entanto, quantos negros que não se sentem minorados, que não se sentem, entre aspas, ofendidos, ou que se dão a vertente do mimimi, da auto-vitimização, do coitadismo, a labuta consegue se dar bem. Quantos pobres, da mesma maneira, que não ficam se reprimindo e vão para a vida e conseguem se dar bem. Do mesmo modo, quantos que são do universo LGBT, que não precisam aí de ativismo, não precisam de política, e estão bem. Então, essa causa aí, essa garota, é uma criação da mídia. A mídia criou essa notícia. E ele falava que ele perdeu o filho dele, mataram ele antes do tempo para pegar os seus órgãos. E ele lutou com isso para que os verdadeiros criminosos fossem presos, e não foram. E por conta disso, ele teve represálias. E ele teve que sair do Brasil e ir para outro país, viver asilado, ou exilado, melhor dizendo, ou procurar asilo, né? Asilo, asilo, talvez não seja o nome correto. Em outro país, porque senão estava ameaçado de morte, ia morrer.
E aí, cadê os direitos humanos para ele? Que foi um pai que perdeu seu filho. Cadê os direitos humanos? Cadê os seus direitos? Cadê a resposta do Estado? Cadê a indenização? Cadê a punição dos verdadeiros culposos por esse ato criminoso contra o filho desse pai? E é um mal irreparável, porque o filho não vai voltar mais à vida, do mesmo modo que ela também, tá? Mas o problema da mídia é o seguinte: ela dá destaque por uma coisa isolada, né? Como se aquilo ali fosse um mal grande, enquanto que outros morrem, né, igualmente a ela, até pior, e não tem destaque na mídia, não vai para as manchetes de jornais. Inclusive ele citava que um empresário foi morto na frente do seu filho e não ganhou proporção nenhuma nos noticiários. Mas por quê? A mídia está carregada de esquerdopatas, né, que só querem falar de direitos humanos, mas direitos humanos na realidade só para eles, porque para os outros eles não querem direitos humanos, né? É direitos humanos só para eles. Direitos humanos para os negros, para os pobres e para os homossexuais, ok, né? Mas para os heterossexuais não, para os ricos não, e também direitos humanos para os brancos não. Eu acho isso aí muito ruim, muito tenebroso, pelo fato do extremismo da esquerda, do mesmo modo o extremismo da direita. O extremismo dessas duas ideologias políticas é um mal, porque deveria haver a convergência de esquerda e de direita para governarmos para o Brasil, não para nós, ou para minorias, ou para determinados grupos. Direitos humanos para todos, não só para um segmento, não só para um grupo social, ou uma classe, ou uma etnia, ou uma cor, não, para todos. Então, muito cuidado nesse sentido. É o que o versículo está dizendo aqui, né? Com relação aos justos, porque parece que o certo é fazer injustiça com os justos e justiça com os injustos. Quer dizer, dar justiça para o justo, para o injusto, e injustiça para o justo. Chamar o bem de mal e o mal de bem. Inverter a verdade em mentira e vice-versa. O mundo que nós estamos vivendo está realmente em colapso. É um mundo caótico. Realmente estamos no princípio das dores, cumprindo a palavra de Deus de fato. Porque o que nós vemos, meus caros, realmente é lamentável. Inclusive agora com essa mulher aí, pessoas estão ganhando indenizações ou pleiteando indenizações na justiça com a cadáver, né? E possivelmente, se ela estivesse viva, ela nem queria, né? Se fosse uma pessoa boa, obviamente. Porque por falar diferente à direita, enfim. E tem outras coisas, se a gente entrar aqui no mérito não adianta. A situação com ela, a vivência dela com o mundo, com o submundo, ou assim, foi a que combinou com isso e tal. Enquanto outros cidadãos de bem, que são pessoas que trabalham, são honestas e que não andam nesse submundo, são mortos, né? Ninguém tem pena, não vai pra mídia, ganha destaque. Morreu, poucos dão bola pra ele, né? Eu tava essa tarde meditando, isso a tarde do dia 26 de março de 2018, com relação à morte de Cristo. Jesus teve que morrer para eles acreditar que ele era filho de Deus, né? E quantas coisas que tem acontecido na nossa vida para nós abrirmos os olhos e enxergar a verdade, não é verdade? Tem coisas que só acontecendo para o pessoal crer. Às vezes o cara diz: eu estou com depressão, eu estou com problema. A pessoa acredita:
é manha, tá cheio de desculpa, é pretexto para não querer nada com a vida, não fazer nada. Aí parece que a pessoa tem que se matar, tem que se suicidar ou matar alguém, ou cometer uma atrocidade, como aquele rapaz. Eu não estou defendendo ele, eu não defendo bandido, mas eu sou contra a psicopatia que os verdadeiros bandidos acabam criando, e o sujeito acaba sendo igual ou pior a eles. Porque essa é a verdade. Os verdadeiros psicopatas, bandidos, criminosos são aqueles que criam psicopatologias na mente de pessoas que são boas. Só porque às vezes são mais acanhados, mais tímidos, gostam de ficar no seu cantinho, mas são pessoas que estudam. Porque da onde surgem os bullying? Ou com quem surgem os bullying? Geralmente com pessoas que são pessoas boas, que tiram notas altíssimas, são chamados, entre aspas, os nerds, os cabeça dura, os cabeça de ferro. Acho que é essa a expressão, né? Não me recordo mais. Então, vem contra eles. Ou contra o sujeito que tem uma dificuldade de aprender, mas que quer aprender e passa a servir de escárnio por tentar. E aquilo vai causando um problema dentro dele. Vai virando uma bola de neve. Uma hora, aquilo vem à tona. Eu diria que seria até mesmo quando você dá aquele puxão para trás, né? Tem uma expressão, um nome, se dá, né? Você vou pegar a distância para vir com o supetão, quando traz bem para trás, né? Estica-se todo para depois dar aquela força e pegar, né, o embalo. É assim que acontece, o sujeito vai aguentando, cada vez vai retraindo. Quando vem com tudo. Por isso é que os professores, pais, sociedade tem que tomar muito cuidado com isso. Com o bullying dentro das escolas, na sociedade em geral. Inclusive tem leis agora, né? Na minha época não tinha. Para ter políticas nesse sentido e coibir essa prática maléfica. O que ocorreu lá nos Estados Unidos também acontece isso muito. Mas o que ocorreu ali, acho que em Realengo, se eu não me equivoco, no Rio de Janeiro, faz uns anos, um tempo, acho que 2011, 2012, o sujeito sofreu bastante bullying, acabou pegando uma arma e lá matando 13, 14 pessoas inocentes. É isso, né? Mas você está defendendo? Não estou defendendo ele. Eu só estou dizendo que ele é produto da sociedade. Porque a sociedade não educou, porque a sociedade não puniu quem deveria punir, que fez mal a ele, né? Porque a sociedade em geral, família, cidadãos de bem, pessoas que vivem na sociedade, escola, igreja, e por aí vai. Todos são culpados. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta nós querer dizer que não, porque é verdade. E aí o que aconteceu, né? Ele fez bem, ele fez mal para ele próprio e para pessoas inocentes. Poderia tudo ser evitado, mas parece que tem que acontecer. E dá para se antever. Olha, tem um problema. O sujeito não está mal, o sujeito não está bem, ele está dizendo, dá os indícios. Jesus disse, olha, eu vou morrer. Pedro disse, não, vai acontecer alguma coisa contigo? Jesus repreendeu, sai de mim, Satanás. Atrás dele. Sai, Satanás. Quer dizer, é o que as pessoas fazem hoje. Até parece, é manha tua, é mentira. Tô dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então pensamos nisso, meus caros. Com relação a essa garota aí do Rio de Janeiro agora recentemente, ocorreu esse fato desse ano, 2018, que virou esse boom todo de notícia e tal, no mundo todo. Isso poderia ser evitado, né? Se ela procurasse
vigiar, né? Não andar naquele lugar lá que é perigoso por demais, ou se andar armada, né? Tomando precaução, que é só a polícia que entra em determinados lugares e assim também preparado. Mas ela não quis, né, tomar essa precaução. Aconteceu. Aí muitos dizem que poderia ter sido milicianos, militares, que são falsos, que estão lá controlando o poder do tráfico. Pode ser, como não pode ser, ainda está, né, investigando. A questão não é o que ocorreu, é uma fatalidade, né? A gente tem que dar os pêsames, as condolências para a família do Tato, a esposa dela e outras pessoas que ela admirava, que gostavam dela. Agora, o que tem que ser criticado é essa repulsa mundial em relação a isso, né? Existem muitos outros casos, né? Enfim, acho que pode acontecer alguma coisa boa nesse sentido, mas tem outras coisas que os direitos humanos, esses ativistas, fazem vista grossa. Essa é a grande realidade. Tem coisas, se você procurar analisar, você tem. Eu não vou me alongar muito nessa questão. Para encerrar, eu estava vendo outro vídeo em que o menino, um rapaz aí, um moço, 18, 19 anos possivelmente, estava contando a sua história de vida no teatro ou no auditório de algum colégio, poderia ser, contando que perdeu a sua mãe cedo, seu pai assassinado, seu pai e sua mãe foi assassinada e enfim, perdeu seus pais muito cedo. Ele teve que sair da cidade onde morava, porque não tinha como ficar ali. Foi morar num outro local, no Rio de Janeiro, numa comunidade, uma favela e tal. Não tinha o que comer para o bebê. A polícia subiu o morro para entregar comida para ele. E ele honrou esses policiais, né, essa polícia. Porque enquanto que os dos direitos humanos não faziam o que era para ser feito, né, que é ajudar ele, a polícia ia lá, porque os direitos humanos, eles são contra os policiais. A questão é essa. Acho que todo policial é miliciano, não é verdade. Existe coisa podre na corporação, pessoa podre, como é a mancha, podridão na corporação, policiais realmente que não honram a farda, que não são aptos ou estão capacitados para o exercício da polícia ou de ser um policial. É um fato, é uma verdade. Existem muitas pessoas ali que são hábeis, capacitadas, que honram a farda, que sabem que aquilo é uma vocação e que gostam e que ganham seu ganha-pão e que não conseguem viver sem fazer aquilo. Existe, não podemos generalizar. O problema da esquerda é isso. Mas a esquerda não faz a caridade, isso que eu fico pensando. Ela aqui, né, muitas questões que ficam mais no plano teórico do que na prática. Porque os pobres necessitam de comida, porque não vão ajudar os pobres, né? Por que não vão? Então tem generalização em todas as partes, na realidade. O problema, que eu repito, é a esquerda extrema e direita extrema. Se houvesse a conversão das coisas boas de ambas, a coisa fluía. Vamos voltando aqui a Provérbios. Estava no versículo 23, né? Já estamos quase encerrando, são 34 versículos. Nós estamos falando de imparcialidade, né? Aqui segue uma outra seleção de ditos, sabe? Agir com parcialidade de julgamento não é nada prudente. Então, a gente agir com parcimônia. Eu sou da esquerda, eu vou defender o da esquerda, sou deles. Não, vou ajudar, independente de ideologia, de partido, de religião, de clube, o que for. Vamos ajudar o ser humano, é mandamento de Cristo. Ou é mandamento praticamente todas as religiões que falam pelo menos de um Deus. Ou de deuses, enfim. Vamos parar de agir com interesses próprios
espúrios, não legítimos, não genuínos. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. E quantos que hoje fazem? E tem que ser amaldiçoados. Ano passado, um senhorzinho já digo, advogado de carreira muito longa na advocacia, entregou magistrados ao dizer que a sentença que ele deu, ou que eles deram, o acórdão, foi comprado. Indignado, esbravejando mesmo. Isso deu até na mídia. Foi corajoso. Mas está respondendo por processo disciplinar na OAB, por dizer a verdade. Porque ele não ia dizer uma coisa daquela se não tivesse como comprovar. E o safado do magistrado foi desmascarado. E quanto que existe? E aqui o versículo diz: quem declarar ao ímpio, tu és justo, tu és santo, tu estás absolvido. Foi o que fizeram com o ladrão Barrabás, e com outros malfeitores foram soltos, enquanto que Jesus foi condenado. Será amaldiçoado pelos povos, sofrerá a indignação das nações. Se em Cristo não foi amaldiçoado, porque a nação israelita tinha afastado de Deus e não reconheceu o Filho de Deus como o Messias, mas serão amaldiçoados, sofrerão as consequências pelo próprio Deus e pelos que seguem a doutrina de Deus, no sentido de viverem desprezados, de não terem ajuda, Uma hora vai chegar. Se vai. A recompensa dos ímpios, uma hora vai chegar. Desses perversos. Quantos que fizeram tanto mal, tanta gente inocente, e morrer de uma maneira tão terrível. Então, meus caros, tome muito cuidado com isso. E se fosse morrer da maneira terrível, o pior de tudo, perder a salvação, e para o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas isso é uma pregação de ameaça, é uma pregação que você está forçando a eu fazer a coisa certa e aceitar a Jesus. Mas nada disso, é a Bíblia Sagrada. Porque tem muitos que dizem isso. Não, é evangelho anátema, porque força os outros, ameaça, através da ameaça, do medo. Não é a Bíblia. A Bíblia diz que se o sujeito fizer mal, vai receber mal. Se o sujeito fizer o bem, vai receber o bem. Pronto, final. Só estou repetindo o que está escrito. Então, cuidado com esses hereges, com esses falsários aí também. Quer colocar a mãozinha na cabeça dos grandes pecadores, porque os pecadores investem neles, dão seu dinheirinho. Tem um pastor aí envolvido com política que recebeu uma doação de 100 mil reais, tá hoje até hoje está respondendo na justiça, capaz de ser condenado, e está mentindo até hoje, porque o dinheiro está sob investigação de corrupção, e possivelmente porque o sujeito que doou, ele estava envolvido em um esquema ilícito aí da operação, se eu não me equivoco, Timóteo, Você fala, você já sabe quem que é. Então, olha só. E esse pastorzão, se for comprovado de fato, vai pro chilindró mesmo. E tem que ir para aprender a não se associar com o pecado, com as coisas erradas. Aí depois diz, não, perseguição, eu estou sendo preso que nem Paulo e Silas foram. Perseguição ou pregação do evangelho. Salafrário, mentiroso. Isso mesmo, usar texto da Bíblia para se justificar, ter aí a proteção com os versículos bíblicos, ou foro privilegiado por conta de ser uma autoridade eclesiástica, ser autoridade não sei aonde, que de Deus você não é, você está obrando iniquamente ou perversamente. Vamos seguindo. Versículo 25.
Mas para os que repreende haverá delícias, e sobre ele virá a bênção do bem. Vamos ver o que diz aqui no versículo 25 de novo. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, sobre eles virão muitas bênçãos. Olha aqui, promessa maravilhosa para os reis, para os julgadores, para os magistrados, para os juízes que decidirem equanimemente, de acordo com a verdadeira justiça de Deus, pedindo inclusive sabedoria para discernir e fazer a justiça ou decidir de modo correto. Olha a benção. Será que os juízes não leem esse versículo? Quero crer que até já leram. E Salomão que falou, o homem mais sábio. Mas o que repreende receberão delícias, receberão bênção. Faz a justiça. E até mesmo entre nós, quando decidimos equivocadamente, como condenamos pessoas equivocadamente, devemos nos arrepender para fazer o que é correto à luz do Evangelho, aos olhos do Senhor. Pedir perdão, ficar aí suspeitando mal, se suspeitando mal, parar de suspeitar, né? Agir com amor, com equilíbrio, com temperança, não se importando com vanglória, não folgando com injustiça, mas sim com a verdade. Mas está no processo se busca a verdade real. Ele está aqui no processo direitinho, mas tem que analisar se não foi fraudado, falsificado os documentos. Mas o juiz só pode ficar restrito ao que está nos autos. Mas um verdadeiro juiz, ele está a par de tudo, para não ser condenado, porque tudo que ele fizer, ele dá conta. A Bíblia diz: não queira ser mestre, porque dura o seu juízo. E os juízes são mestres, são doutores, porque eles decidem a vida das pessoas, de nações, países, indivíduos, de instituições. Ele decide. Versículo 26. Veja com os lábios o que respondo com palavras retas. Vamos ver o que diz aqui na versão nova. Dando uma demoradinha aqui. Vamos lá. A resposta fraca é prova de sincera e fraterna amizade. Olha, já é totalmente diferente, né? A resposta fraca que diz: beija com os lábios o que responde com palavras retas. E a resposta fraca é prova de sincera e fraternal amizade. A resposta é simples, né? É como um beijo com os lábios que responde com palavras sinceras, né? Dá para você entender. Foram primeiro a tua lavoura. Forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Prepara fora a tua obra, apronta ao campo, então edifica a tua casa. Aqui diz: forma primeiro a tua lavoura, estás à vontade para construir a tua família. Aqui é o versículo que dá embasamento ao ditado: quem casa quer casa. Olha que conselho: forma primeiro a tua lavoura, o teu trabalho. Olha que versículo maravilhoso, que muitos cristãos não atentam para ele. Grife aí, versículo 27, capítulo 24, e leia ela na versão atualizada, que é mais clara. Serve para os jovens que querem casar, mas que não têm experiência, que não têm consolidação de uma profissão, de um trabalho, não tem bens. Olha a recomendação: forma primeiro a tua lavoura, o teu empreendimento. Tenha primeiro o teu emprego esse fixo, não esporádico ou bico, né? Conhecido aí pelo senso comum como bico. Forma primeiro a tua lavoura, vai estudar, vai estar no mercado de trabalho, vai ter a estabilidade desse trabalho, desse emprego, salário bom.
Levanta a tua casa, começa a construir uma casa, comprar os móveis para casa. Ó, primeiro, né, o labor. Segundo, o embrião da construção de uma família, a casa. Então, estarás à vontade para construir a tua família. E daí você estará tranquilo. Mas muitos fazem tudo ao contrário. Ah, não, quero sair de casa, dos pais. E vamos lá, vamos me juntar com qualquer uma e já vou alugar uma casa e vou assim, viver desse modo. Claro que tem algumas situações em que é a única saída, né? Não tem como. Mas o conselho é esse. O sujeito você sabe, o sujeito é sábio, você vai construindo tudo antes. Depois ele pensa em família, depois ele pensa em casamento. Depois ele pensa em ter filhos. Que conselho divino e maravilhoso, né? Serviria até para mim esse versículo. Acho que eu não me recordo de ter lido ele antes na Bíblia. Talvez li, mas não meditei nele, né? Uma coisa é você ler, passar com os olhos nas letras. Outra coisa é você ler, parar, refletir, meditar. Conselho para todo mundo. Nunca ouvi esse versículo ser lido na igreja e pregado durante 4 anos. Nem me recordo de ter ouvido também de outros pastores ou pregadores famosos com a verdade oculta que está aqui em Provérbios, veja só. E que é óbvio, é um truísmo. Quem tem experiência da vida, quem é um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, vai instruir o filho nesse sentido. Nem precisa, ou nem precisava Salomão deixar aqui registrado. Mas claro que é preciso também, né? Porque existem pessoas que não têm estrutura familiar. Então a igreja, quando eu digo a igreja, nós, se tivermos manejando bem a palavra de Deus, podemos instruir as pessoas nesse sentido. Então grife aí, vai fazer a tua vida, faz a tua vida depois você em família, porque senão você vai ter muita atribulação na carne, você vai sofrer muito, passar muita privação, muito sofrimento. Meus avós maternos fizeram isso. Claro que o amor tudo constrói, dá certo com o amor. Quando se tem amor, se tem interesse, dinheiro, bens materiais, o interesse é amar, é um interesse bom, a coisa flui. Mas é mais complicado, né? Então a recomendação é essa: estrutura. E os verdadeiros pais instruem o filho nesse sentido, ou a filha. E não a ser interesseiro, a ser independentes, a serem autônomos ou autônomas. Vamos lá, vamos seguindo Provérbios 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não testemunhe sem motivo contra o teu próximo, tampouco fale ou fales mal dele, é verdade. Não invente, não calunie e nem engane com os teus lábios ele, nem fale palavras enganosas. Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Vamos ver o que diz o versículo 29 na Nova Versão. Jamais diga: segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Não é para pagar com a mesma moeda. Você recebe o mal, dá o bem. E se eu recebo o bem, eu vou dar o mal? Não, né? Só pague bem com bem. Aliás, só pague com a mesma moeda como for o bem. Ele me fez assim, fez mal. Aqui nós estamos falando de maldade. Falando do versículo anterior, podemos tirar um texto isolado, né, para virar pretexto. O interior está falando de tampouco fazeis maldade, no sentido de maldade, não de benignidade. Então não é para pagar com a mesma moeda. Já no Velho Testamento fala isso. Jesus repete, né, dá mais ênfase no seu evangelho, no seu ministério, bem como o apóstolo Paulo. Vamos seguindo.
29. Jamais digas. Repete também o versículo. Não, esse já lemos. É o 30, né? Passei junto ao campo do preguiçoso pela vinha de um homem sem juízo. Passei pelo campo do preguiçoso, a velha, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E aí ele vai seguindo, né? Que é complemento 31. Eis que tudo estava cheio de ortigas. Eis que toda estava cheia de cardos. E a sua superfície coberta de ortigas. Sua superfície coberta de espinhos. Cardos, espinhos e ortigas é a mesma coisa, né? São sinônimos. E seu muro de pedras em ruínas. E as suas paredes de pedra estavam derribadas. Claro, o caminho do preguiçoso é isso. Está tudo destruído, está tudo deserto. Está tudo cheio de paranho, de teias de aranha. Está cheio de cupim, né? Está cheio de a parede cheia de furo, de fungos, porque ele com o seu próprio corpo, com o seu próprio habitat, ambiente, quarto, casa, etc. O preguiçoso não faz nada, nem a sua cama, né? E como eu fui puxado a orelha quando era mais novo, né? Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, eu aprendi um pouco a não fazer coisa errada, né? Inclusive fui educado a fazer as tarefas domésticas, lavar o prato que como. Isso é normal, né? Tem que ser, os pais têm que ensinar isso. A fazer a cama que durmo, a limpar meu quarto. Na ocasião, eu com 10, 12 anos já limpava a casa toda. Na época, a minha casa que vivia, que era dos meus avós, era de carpê, então passava o aspirador em tudo. Então é o conselho que os pais têm que dar para os filhos já desde da mais tenra idade, para acabar com a tia atrás das costas e com a preguiça, né? Vai ter com as formigas, aqui diz o capítulo 6 de Provérbios. Estamos chegando ao final já. Versículo 32. Ao observar tudo isso, comecei a refletir e vi e tirei uma lição. O que tenho eu visto, eu considerei, e vendo, eu recebi instrução. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Dormir um pouco, cochilar um pouco, cruzar os braços e deitar-se. E a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão amador. E assim sobrevirá na antiga tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Aliás, eu falei ali um ladrão amador, mas não é ladrão armado na nova. Isso ele já falou em outro capítulo, já meditamos, né? O mal da preguiça, da desídia. E repito que existe um mal ainda maior, por mais que não seja tão mal assim, porque o sujeito está ganhando dinheiro, né? Está ganhando salário, que é a sinecura, o falso emprego. Então essa foi mais uma meditação do livro de Provérbios, do capítulo 24. Até a próxima, ouvintes, onde abordaremos o capítulo 25 de Provérbios.